No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio Instituto Somos do Minério. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024, Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou Disney de Paula e esse episódio a gente divide com o IBGM Cast, que trouxe o nosso podcast para São Paulo, onde estamos gravando nesse momento esse episódio. E devido à apresentação, como vocês já sabem, com aquela jornalista radiante que conhece de tudo de mineração, Rafaela Padilha. Ainda chego lá, dizem que conheço muito pouco do assunto. Sabemos que Mato Grosso ocupa o ranking de quarto maior produtor de ouro do Brasil. Mas, infelizmente, quase todo o mineral aqui produzido é industrializado em outros estados. Rafa, e tornar a nossa terra um polo joalheiro e agregar valores aos nossos produtos é o sonho dos nossos mineradores. Por isso, hoje, trouxemos uma entrevistada diferente. A designer de joias, Thelma Fanucci, é proprietária do estúdio Lume, que vai nos contar como se especializar nesse mercado tão promissor. Thelma, seja bem-vinda ao podcast Mineral. Muito obrigado pelo convite, é uma honra dividir a mesa aqui com vocês. A honra é toda nossa e eu quero começar já falando como que a gente conheceu a Thelma. A gente veio para a FENINJA, chegou aqui, a Thelma estava montando aqui o espaço dela. Que fica em frente ao nosso estúdio do podcast. E ela foi muito solícita, né, Rafa? Veio aqui, conversou com a gente, ajudou a gente a gravar o episódio piloto do podcast. E aí a gente falou, não, ela vai ter que participar com a gente aqui. Ela precisa ser a nossa entrevistada. Por causa do conhecimento que ela tem, né? E é uma área que a gente sempre procura, né, Disney? A gente sempre... vou contar. O Écio foi a Mato Grosso, nós entrevistamos o Écio, e ele falou da possibilidade de tornar Mato Grosso um polo joalheiro, né? Aí eu falei pro Écio, como que você vai fazer isso? A gente não tem curso de designer, de produção de joias. Ele falou, nós vamos trazer isso para cá. Eu falei, Disney, a gente precisa trazer um entrevistado que entenda disso, que explique para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos assistem, como é que funciona o processo criativo e produtivo também das joias. E esse dia chegou. Tá aqui a Thelma. Thelma, conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu comecei no ramo joalheiro um pouco por acaso, né? Em 1998, eu fui trabalhar numa indústria de joias como recepcionista. Na época eu tinha 18 anos. E sempre gostei de desenhar. Então, o desenho sempre fez parte da minha vida, desde criança. De alguma forma, eu sempre me envolvia com o desenho. Desde grafite, até tatuagens, até história em quadrinho. Sempre estava por dentro dos desenhos, né? E quando eu fui trabalhar nessa fábrica, eu ficava na recepção durante um longo período sem muita movimentação, né? Porque não tem muita rotatividade numa fábrica de joias. E no período que eu ficava ali mais ociosa, eu tinha uma prancheta, que eu sempre andava com uma prancheta, papel e material de desenho, e ficava desenhando. Só que eu fazia isso escondido, né? Até então era um hobby para você? Era um hobby e sempre foi uma paixão. E eu desenhando, uma ocasião, eu esqueci a minha pasta aberta, assim, em cima da mesa, e o proprietário da empresa achou essa pasta. Que legal. E naquele momento eu não achei que seria legal. Aquele frio na barriga, as borboletas passando. Até porque na época eu estava fazendo desenho de tatuagem, então não eram desenhos bonitos e fofinhos, né? Não era o ursinho carinhoso que eu estava desenhando. Então eu fiquei com muito medo daquilo ser prejudicial. Fazia pouco tempo que eu estava na empresa e isso aconteceu numa sexta-feira e eu só fui saber o resultado disso na segunda. Imagina a ansiedade dela, né? Isso, eu passei o final de semana bem preocupada, porém foi uma grata surpresa que eles elogiaram os meus desenhos, né? Disseram que eu tinha um talento e se eu tinha vontade de aprender a desenhar joia. Na ocasião não tinha designer na empresa, né? Até hoje, assim, é uma dificuldade, assim, não são todas as indústrias que têm um designer interno. E eles me deram essa oportunidade, obviamente eu aceitei, mas era um mundo muito fora da minha realidade. Eu Algo era muito uma jovem... desafiador para você naquele momento. Exatamente, eu não tinha nenhuma histórico com joalheria.
Mas eu tinha uma oportunidade, então aí eu comecei a buscar cursos de especialização. Na época eu não encontrei nenhum curso de formação assim aqui em São Paulo, né? Não tinha nenhum. Fui fazer um curso num ateliê. Na época fiz um curso livre, assim, de pouco tempo, mas como eu já tinha muita habilidade com desenho, eu peguei fácil as técnicas do desenho de joia. E comecei a fazer os desenhos internos. A minha primeira função dentro da fábrica, não existia catálogo lá, não existia cadastro dos produtos, e eu desenhei todas as peças que existiam dentro da empresa, uma a uma. Quantas mais ou menos? Quantos desenhos? Umas 400 peças. Jesus! Nossa. Quanto tempo você levou para fazer tudo isso? Não foi muito tempo, porque eu tinha tempo ocioso lá na recepção. E foi a minha oportunidade de praticar o desenho ali. E aí eu fiz esse catálogo, foi a minha primeira coleção que eu desenhei. Imagino que você tenha guardado até hoje, né? É que ficou na empresa, né? Era da empresa, assim. Entendi. E aí, após isso, eles viram que eu tinha jeito, né, com isso e comecei a desenvolver. Até então, eu só copiei, né? Peguei as peças ali para montar o catálogo. Comecei a desenvolver. Tive a oportunidade de, logo após isso, escolher uma faculdade, porque eles me deram a chance disso, né? Me colocando numa condição melhor dentro da empresa. Fiz faculdade de moda, me formei pelo Senac aqui em São Paulo. E fui buscando especializações, porque realmente não tinha nenhum curso voltado para joalheria. Mas dentro da fábrica eu aprendia muito, né? Então passei por todos os setores. Você aprendeu na prática? Na prática. E eu te digo que isso fez toda a diferença na minha vida. Hoje em São Paulo, existe algum curso de joalheria ou ainda é disciplina de moda? Porque quase todo mundo que passou por aqui durante a FENIGER aprendeu no curso de moda. Exatamente. Sim. Não existe porque eu não tenho certeza se tem ainda no IED, no Instituto Europeu de Design, se ainda tem o curso completo assim de formação superior. Não tenho certeza, mas é um curso que é difícil achar. Assim, eu tenho até muitas pessoas que me procuram para dar aula por conta dessa carência, né? De ter cursos. O mercado tem carência desse profissional. Sim, de cursos, né? Uhum. E aí quando você vai para o mercado, para as escolas, eles dizem que não conseguem formar turma, que aí às vezes é um curso que é um nicho muito nichado a joalheria, né? São poucas pessoas que querem procurar assim, se desenvolver na área da joalheria. E aí eu fiz vários cursos, fui fazendo os cursos que eu achava e aprendendo na prática. E desenhar é obrigatório? Se eu quiser partir para esse mundo de designer de joias, Sim. eu preciso saber desenhar? Eu sou a pessoa do palito, desenhar a casinha do palito. Olha, o desenho, ele é uma ferramenta de interpretação, né? Você consegue manifestar ali, através de traços e cores, a tua ideia. Então, sem dúvida nenhuma, uma habilidade, ainda que não seja um desenho espetacular, ela vai te ajudar muito que o profissional que vai executar ter mais clareza do que você quer. Então, assim, sem dúvida, o desenho ele é muito importante. Porém, ele não é a única coisa importante, porque a criatividade também conta muito. Então, assim, eu tenho clientes extremamente criativos que não desenham e que eu acabo sendo a mão deles, né? Então, assim, na conversa ali, no bate-papo, a gente se encontra para eu interpretar as ideias dele. Então, também tem esse lugar para o design, né? E não tem uma inteligência artificial que você fala assim, eu queria um anel que representasse uma explosão das estrelas e ele cria? Tem. Já existem programas que fazem isso, porém de uma forma automática, né? Não é uma coisa... Eu acho que a arte, ela sempre ela tem mais valiosa quando ela tem o traço humano. Então, eu acho que a interpretação ali tem a ver com sentimento, com emoção. E a joia é uma coisa que mexe muito com a emoção, né? Sim. Não dá para você construir ela de uma forma fria. Não, exatamente. De pegar vários pedacinhos e construir ali. Eu acho que ela nasce no coração, né? É importante esse contato do cliente com o designer, do design com a história. E ali que é uma coisa também emocional, né? A Sim, joia tem totalmente. isso, né? Mexe com sentimentos. Ela não tem uma função prática, né? Uhum. A função da joia é puramente emocional. Mas voltando para a sua origem Sim. lá, você trabalhou no mercado de joalheiro e quando que você decidiu empreender? Falou, não, agora eu vou montar o Estúdio Lumia. Sim, eu trabalhei durante 18 anos dentro da indústria
E sempre me desenvolvi muito, assim, sempre fui atrás de cursos, fiz faculdade de marketing, de moda e sempre busquei muito me capacitar. Mas a minha grande motivação foi a maternidade. Eu acho que, como muitas mulheres empreendedoras, a maternidade é um momento em que a gente se vê numa situação de querer ser mãe, de querer estar mais perto, de querer arriscar mais com os nossos sonhos, porque dá a impressão de que agora eu vou ter que, a minha filha vai ter que ter agora eu vou ter que me virar. Eu vou ter que dar um salto. Deixar um legado. Isso, exatamente. Então ela foi a grande motivação. Quando ela nasceu, eu tive uma gravidez de alto risco, e aí isso impulsionou mais ainda que eu tivesse algo que eu pudesse estar mais presente, ter um horário mais flexível, e aí foi quando isso aconteceu. E até eu estava contando para a Rafa que a minha primeira cliente que eu fechei um contrato foi na UTI. Eu estava na UTI. Mais uma história interessante aqui isso pra gente contar. Isso daí é coisa de empreendedor, né? Eu digo, não perde a oportunidade. Eu vou morrer. Tô morrendo, mas eu vou vender alguma coisa antes de morrer. Eu vou morrer aqui com esse contrato assinado. E foi muito especial esse momento de acolhimento até, né? Das pessoas que me receberam nesse momento da minha vida, da maternidade, como designer. Eu acho que foi um momento em que a minha criatividade aflorou muito. Depois assim, que você se tornou mãe. Sim. A gente vê que ela até se emociona quando fala nesse assunto. Sim, porque... Mas a joia faz parte da vida dela. Faz. O marido dela é sócio e trabalha na mesma área. Vocês se conheceram nesse setor? Sim. A joalheria me trouxe praticamente tudo que eu tenho de precioso na vida. Né? Que bonito. Muito lindo. E a gente se conheceu na indústria, a gente trabalhou juntos. E aí, quando eu resolvi empreender, ele ainda continuou, né, durante 2 anos na indústria. E aí, quando a história começou a ficar mais... ter mais... a ganhar corpo. Mais estabilidade, né? A gente viu que era um mercado que tinha espaço pra gente. Porque também quando a gente sai da indústria, a gente sai um pouco, muitos anos dentro de uma empresa, a gente sai um pouco meio... desnorteado. Né, sem saber, assim, como que é o mercado mesmo. Nós né? sabemos que é isso, né? A gente sabe o que é isso. Quando você sai para empreender, você sai de uma empresa, você ficou muito tempo, Sim. você imagina, e agora? O que vai ser da agora, minha vida? né? Vai dar certo ou não vai? Isso. Aí Exatamente. você tem que ter a coragem, vou arriscar, vou Isso. meter a cara e seja o que Deus quiser. E Isso. quais são os principais desafios do empreendedorismo? Isso. Principalmente nesse setor. Sim. Joalheiro. Eu acho que no setor joalheiro tem uma particularidade que é a questão da confiança. Eu sempre digo isso, eu já tive alguns negócios que tiveram investidores, né? E o investidor, às vezes, ele quer um resultado muito rápido. E na joalheria, qualquer coisa que você vai fazer no mercado joalheiro, se você colocar 5 milhões de reais, ele não vai acontecer rápido. Porque você precisa se provar, as pessoas precisam confiar em você, você precisa criar uma identidade. Então você precisa provar que você deu certo, que o seu produto vende, que aquilo é confiável, que você não é qualquer aproveitador. Então acho que isso é uma particularidade, a questão construir da uma confiança. marca também, né? Porque é um setor que vê muito a questão da marca, né? Sim, a marca eu acho que a contribui confiança, muito. O setor joalheiro é um setor muito pessoal, então assim, é a Thelma do Estúdio Lume. Primeiro vem a pessoa e depois vem a marca. É o fulano de tal marca, entendeu? Então, assim, a pessoa vem antes. Então, construir uma imagem sólida, de credibilidade, é um fator muito importante, né? E para um designer é um desafio a questão da originalidade também, né? De trabalhar com um projeto original, de trabalhar com um projeto autoral, de trabalhar com a confidencialidade dos projetos, se você atende marcas diferentes. Então, eu acho que isso, empreender no setor joalheiro, você precisa ter a paciência de você se provar primeiro. E às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam muito rápido, né? E às vezes até atropelam o tempo. Então, eu acho que isso... eu tive essa experiência, assim, de um projeto de cada vez, aí um cliente te indica para o outro. Então, você fazer um bom trabalho ali é um trabalho meio que boca a boca. Você não vende, não tem uma placa ali, eu vendo desenhos, né? E as pessoas chegam ali. Não tem isso. Eu até expliquei, eu não tenho nenhum desenho pronto para vender. Não tem uma pasta de desenho para vender. É sempre desenvolvido com exclusividade. Como é que funciona o processo criativo?
Olha, eu acredito que cada artista tem o seu processo, né? Nem todo mundo acontece da mesma forma. No meu caso, eu sou uma designer que preciso do processo para criar. Não tenho, assim, a necessidade de estar numa praia, ouvindo o barulho do mar. A minha inspiração não vem dessa calmaria. Eu gosto de histórias. Para mim, o que mais me inspira é escutar a história do cliente, é saber qual que é a ideia dele para aquela coleção, qual que é a necessidade, qual que é a dor, o que ele precisa, o que a minha coleção vai resolver para ele, o que vai atender. Então, para mim, essa história é extremamente inspiradora. E aí, depois dessa primeira análise, eu vou para uma outra parte que eu valorizo muito, que é a temática. Eu acho que eu gosto sempre de olhar para uma história, para os elementos, escolher um tema que combine com aquela necessidade dele e a partir daí, a partir daquelas histórias, eu extraio cores, formas, palavras, imagens, referências, poesia. Então, todas as coleções que eu faço, eu sempre escrevo textos, eu adoro escrever também, criar uma poesia para aquilo. Então, é como se eu desse uma alma para ela, né? Ali, eu crio um cenário primeiro e depois, dentro desse cenário, eu desenvolvo as coleções. Então, é um processo de vivência, de emoção, né? Sim. Não é algo, vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro. Não é feito de qualquer jeito. A joia, ela tem essa questão do sentimento que é muito latente, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que quando você bota a alma na peça, ela tem aquilo que o cliente olha e não sabe explicar por que ele gostou. E como ser diferente no mercado onde todo mundo repete? Assim, joia é uma coisa tradicional. Sim. O mercado europeu é referência, né? Sim. Então existe muita cópia do que está Sim. lá. E como ser original? Como fazer um designer diferente nesse meio? Olha, é muito difícil, né? Eu na faculdade de moda, eu percebi a diferença, porque a roupa é uma área muito maior para você criar, né? Você tem joia mais já é liberdade. Muito mais... mais limitado. Né? Isso. A joia, por si só, já tem um campo reduzido. De É algo consumidores. pequeno. Não, o produto mesmo. Você não tem muita área ali num anel para criar. É um produto pequeno, né? É um produto de alto valor agregado. É um produto difícil de manusear, de produzir, de fazer, que é um artista que faz. Então, não é uma coisa muito simples. Então, assim, eu acredito que, por ser uma arte milenar também, já foi feito muita coisa. Então, assim, existe a joalheria clássica, que ela sempre vai existir, e o papel e o desafio para o design é olhar aquilo que é tão tradicional, tão usual, e tentar trazer um detalhe diferente, né? Acabamento. Inovar no detalhe. Né? Eu acho que às vezes a inovação não é só a parte artística daquilo, mas às vezes você inova na técnica. E eu acho que a diferença do design e do artista só é que o design tem um compromisso com o produto, com a produção daquilo, né? Eu não estou fazendo algo que vai ser estático ali e que só vai ser feito uma unidade e que não tem a intenção de ser usado. Então, joia tem ergonomia, tem preço, tem usabilidade, tem técnica de produção. Então, você tem que desenvolver todas essas habilidades. Então, um designer, ele não tem que apenas ser um artista, a não ser que ele queira ser um designer de joia autoral, que ele vai produzir uma peça de cada apenas, sem o compromisso de vender. E isso, existe esse nicho também. Existem os designers que são autorais e que fazem peças exclusivas, únicas, que é um nicho super legal, que tem tudo a ver com a joalheria. Que é de alto luxo, geralmente, né? Alto luxo e produtos extremamente exclusivos, né? E eu acho até que existe uma camada de pessoas extremamente criativas, né? Eu vejo assim, eu estou pesquisando biojoias também, sabe? Joias feitas com elementos naturais, sementes. E existem coisas muito lindas, né? Que são produzidas e feitas. Porém, às vezes, esse tipo de design não é muito valorizado no nosso país, eu sinto. Né? A gente é um país extremamente rico em criatividade, extremamente. A gente tem artistas em tudo que é lugar aqui, que sabem fazer coisas lindas, desde quem faz crochê, quem faz pinta tecido. A gente tem muita mão de obra aqui para a arte. Falta valorização.
Pouca valorização. A gente vê pelos lapidários. Ela falou uma coisa interessante, quando a gente fez o briefing antes da entrevista, que ela falou que essa liberdade criativa, ela é mais aceita nas bijuterias, nas Sim. peças banhadas, do que na joia. A joia Sim. costuma ser mais tradicional. Por que isso? Eu acho que principalmente por conta do preço, né? Para você produzir uma joia envolve um preço maior. Aí você pode ousar. Isso. Mas também, para mim, tem a questão da atemporalidade. Quando você compra uma joia, você compra algo que você quer que seja eterno, né? E que tem um conceito diferente. E acho que os critérios de escolha também são diferentes. Quando você compra uma bijuteria, algo que tem um valor agregado menor, mais acessível, eu acho que o design é mais explorado porque o design ele é o principal. Então você quer comprar porque aquilo é bonito, porque é legal, você não tem É o diferente. compromisso do preço. Agora, quando já tem o valor alto colocado naquele produto, você já pensa, será que eu vou usar? Será que eu vou usar quantas vezes? Será que esse produto vale tudo isso? Né? Então, conforme vai aumentando o valor da peça, eu acho assim, Você quanto comprar mais algo muito caro- exótico, você não vai usar em qualquer lugar, né? Exatamente. Né? É a história de ter um sapato amarelo e um preto, né? O preto vai andar mais. Vai andar mais, vai caber em mais ocasiões. Então, eu acho que é mais isso, assim, sabe, essa questão. Chama muita atenção também essa questão da coleção que você desenvolve e o que você vai ganhar se aquela coleção ir longe, vender bastante. Como é que funciona isso no mercado? Remuneração, né? A gente Sim. está falando em curso de designer para Vamos falar da parte que interessa realmente. porque Dinheiro. Nós somos do Dá interior. dinheiro, né? Nós Dá somos, do dinheiro. interior nós somos do Mato Grosso, interior Sim. do Brasil. Interior do interior. Interior do Brasil. E lá não existe esse curso, não existe capacitação, tudo vem pra cá. Ok. E tem gente que quer fazer isso, mas o que a gente conhece de fabricação de joia? A gente não tem essa imagem, eu pelo menos Eu não tenho tinha. mais do Orives, né? Só isso. Exato. Que copia, que vai lá numa TV, numa revista, Sim. vê né, e copia aquilo ali. Sim. Essa criação artística, a gente não tem essa visão. Sim. Eu fiquei encantada, eu aprendi isso na Fenincher, obrigada, IBGM. Traz a gente mais vezes pra gente Sim, conhecer exato. esse mundo. Essa visão esse artística universo. eu aprendi aqui, entendeu? Sim. Então eu queria que você falasse, olha, você quer fazer, se para alguém que tem esse interesse, que deve ter muita gente no Mato Grosso que sabe desenhar e que quer fazer E o nosso podcast é nível de Brasil. A gente tá falando de Mato Grosso porque é a nossa sede, né? nossa Sim. sede. Vale a pena? A remuneração é boa? Olha, é um ramo que tem muita carência de designers, principalmente designers que trabalhem para a indústria, né, para a joia mais comercial. A joia autoral, normalmente o designer trabalha para ele mesmo, né, assim, na minha opinião, né, eu acho que é um lugar que você pode ganhar sim muito dinheiro. Eu acho que a remuneração ela vai estar de acordo com o resultado das suas coleções. Né? Exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Sim. Normalmente, você faz um projeto, você cobra por valor de peça, né? Não tem assim, independente se aquilo vai vender uma ou se vai vender 100, o preço do teu serviço vai ser o mesmo. Você cobra. E no meu caso também, independente do metal, é o mesmo valor. Se é ouro, se é prata. Eu cobro pelo trabalho, o meu desenho, a minha criação. A não ser que você faça uma parceria com alguma empresa que você ganhe uma porcentagem. Também tem essa possibilidade. Depende do que você negociar. Depende do que você negociar. Porém, para você ter sucesso e para você ter muitos clientes, isso vai depender muito do resultado. Porque se a pessoa te contratou, você fez uma coleção e a coleção vender, ela vai continuar te contratar de novo. Verdade. Né? Então, Mas seu termômetro é o público. É o público. Por isso que eu acho que é tão importante conhecer de mercado, de tendência, de comportamento de consumo, de economia. É uma Então, profissão que você tem que estar sempre se atualizando, né? Sempre. Mas quanto ganha um design? Inicial. É uma pergunta que tá você- vindo aqui pela internet, Você entendeu? O é pessoal tá empresária, perguntando você é aqui. empresária e o seu patamar é outro. Mas para quem quer iniciar no mercado, quanto que dá para Vai ganhar? trabalhar como empregado. Então, eu acho que isso daí tem muita variação, principalmente assim, eu estou em São Paulo, né? São diferente. Paulo tem um... diferente. a gente sabe que é diferente. Mas aqui, se você tem uma formação já e se você vai começar dentro de uma indústria, eu acredito que em torno de R$3.000 um salário de Não é um designer. salário ruim. Começar. É um salário ruim. Em torno de 3.000. Você já tendo uma formação. Né? Superior. Ou algum curso, assim, Técnico. não você entrando na indústria para aprender, né? Você já entrando para trabalhar
ou de assistente. Eu acho que esse é um salário que eu imagino que seja um salário para um profissional entrar. Em alguns lugares pode ser que seja menos. É por isso que eu estou dizendo assim dos lugares aonde eu transito, né? Mas também tem a questão de se você conseguir montar um escritório de desenvolvimento. Agora todo mundo vai me matar, né? Dá a dica e dá o caminho aí. Eu acho que assim, se você está começando, é muito importante ter a vivência de fábrica. Porque a fábrica vai te trazer todo o know-how técnico. Você aprende o processo produtivo, né? Sim. Você não fica só na criação. Exatamente. Você vai ser uma pessoa que você vai ter a visão do processo completo, né? Isso se você for trabalhar para a indústria. Mas hoje eu acho assim, a minha alavanca, o que me colocou no mercado mesmo foi quando eu comecei a empreender. Eu aprendi muito, foi extremamente importante e sem esse período que eu passei dentro da indústria, eu não teria tido as oportunidades que eu tive quando eu saí. Mas assim, foi muita diferença, né, do meu crescimento depois que eu montei o meu estúdio de criação. Então, eu acho assim que é uma área que... E o designer também, ele precisa estar, na minha opinião, em muitos lugares, sabe? Porque a inspiração, ela vem de muitos lugares. Eu acho que às vezes você está só dentro de um lugar, só num estilo, só de um jeito, acaba limitando um pouco a criatividade. Então, ela me falou uma coisa interessante, que são as joias que guardam memórias emocionais. Ela falou que uma das tendências hoje é o agro. Sim. E nós somos do agro. Como é que é essa questão? Existe uma valorização da cultura local, né? Acho que depois da pandemia, as pessoas olharam mais, ficaram mais tempo nos seus lugares, na sua cidade, na sua casa. E as marcas hoje querem falar mais delas mesmas, das marcas delas, da origem da marca, da... Questão cultural. Exatamente. Então, assim, e eu tenho desenvolvido várias coleções com tema de agro por conta da riqueza do local. E essas coleções vendem mais em que região do Brasil? Mais nas regiões onde tem tipo essa assim, cultura. vai para Mato Grosso, Mato Grosso Goiás. Eu tenho cliente no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul também, que tem bastante em Goiás, que são regiões onde a riqueza vem do agro. E que tipo de peça eles pedem mais? Muito figurativa. É Tipo, assim, se o cara planta milho, ele quer o milho. Legal. Realista. É a soja, É a soja, porque eles querem o símbolo da onde... É engraçado, assim, da primeira vez que eu fui desenhar, eu achei que era... Você tá pensando em quê, Rafa? Não. Gente, é difícil fazer um podcast onde a pessoa não se liga no assunto. Mas pra mim também foi estranho. Teve um projeto... Você tá viajando em outro planeta aí, Rafa. Não, é que nós estamos na Feninja. A gente falou o tempo todo sobre joias de alto luxo. Sim. Aí você tem aquela visão, né, da joia clássica. Aí você vê um cara que é bilionário, nós temos alguns exemplos dentro do estado de Mato Grosso. Com uma espiga de milho no pescoço. Exatamente. Mas da onde vem a riqueza? Eu acho legal, eu acho legal isso. Tipo assim, a gente é da comunicação. Você queria ter um microfonezinho, né? É muito... Sim. É muito... como é que chama? É um ícone. Sim. Né? Um ícone da sua atividade. Mas foi estranho. A primeira vez que eu desenhei uma joia nesse segmento, a cliente me pediu um pistão de trator. Uau! Um pingente que era um pistão de trator. Aí eu falei, nossa, o que é um pistão de trator? E fui atrás da peça e olhei e falei, nossa, mas isso aqui é um negócio que tem nada a ver, né? E aí a gente fez o desenvolvimento, fez a modelagem e ela presenteou. E aí depois eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Um trator custa milhões. É verdade. Custa muito mais do que um carro de luxo, né? Uma máquina agrícola custa milhões. Falando desse assunto, qual foi a peça mais estranha que você fez? Mais excêntrica. Além do pistão. Do milho. Do milho do pistão já tá na história. Nossa. Mas deve ter algo mais diferente aí que você produziu. Bala de revólver. Sério? Não, mas tem gente que usa bala mesmo, sim, como adorno, né? Sim, sim.
Nossa, eu já fiz tanta coisa. Agora, é que eu trabalho mais com as coisas clássicas, mas uma coisa diferente foi essa... eu já fiz uma vez uma carcaça de peixe, assim, mas era bem específico, porque era um tipo de peixe específico e ele queria... E o cara era pescador. Um espinhaço. Um espinhaço. Tem algumas... Normalmente, quando a gente faz peças assim, é para uma pessoa específica, né? Que a pessoa quer... Mas hoje você trabalha com pessoas específicas ou só com indústria? Eu trabalho com indústria e varejo, porém, eu tenho alguns clientes lojistas que me mandam as solicitações dos clientes deles. Então, assim, o cliente quer desenvolver uma peça e aí ele quer fazer... Ele me manda a história, ou às vezes eu atendo o cliente, eu faço uma reunião com o cliente dele para conseguir interpretar essa história. Então, assim, sempre tem uma história, por mais esquisita que possa parecer a peça, sempre tem uma história legal por trás. Que aí depois que você conhece a história, você acha bonita, né? E você acha normal, né? Entende por que ela tá pedindo aquela peça, que ele né? tá pedindo e por que é... Já fiz pneu também para uma... Daqui a pouco ela vai falar coisa que a gente já fiz tá também. Imaginando. Sério? E o cliente era o quê? Era do segmento, não? Não, era uma coisa bem irreverente, sabe? Era pra causar mesmo. E a gente vamos mudar de assunto, porque eu não vou conseguir fazer. Não, ela já pensou nessa peça diferente desde a primeira vez que você... No primeiro momento que você falou... Não é. Sabe o que eu pensei quando ela falou da questão dessa regionalização, da pessoa trazer... Cuidado no nosso podcast. Eu lembrei de quando o Blairo Maggi era governador. Que você entrava em todos os gabinetes dos secretários de Estado do Mato Grosso, tinha uma botina em cima da mesa. Você já fez botina também? Oi, já fez botina. Já fiz botina para marcas muito famosas. Que legal, que legal. Mas a gente não tocou no assunto, nosso programa passa tão rápido, esse assunto é tão bom, né? Ela trabalha em parceria com o marido, que é o sócio dela, e ele mexe com impressão em 3D. Eu queria saber, isso é uma coisa que faz parte do imaginário das pessoas que não conhecem, né? Sim. E a impressão 3D, ela traz um diferencial, né? Sim. Você imagina a peça ali na sua frente antes dela se tornar realidade. Sim. A modelagem 3D, esse processo todo, ele já existe há muitos anos, né? Assim, há mais de 15 anos aqui nas indústrias a gente já usa a modelagem 3D. Só que é um setor que vem evoluindo muito, né? A tecnologia... E agora vem a inteligência artificial, vai facilitar muito mais. Está facilitando, sim. Né? Recentemente a gente visitou a feira de tecnologia na Itália também e a gente viu os avanços, assim, né? Isso possibilita muitas novidades na criação, no design também. O meu marido, ele trabalha como consultor hoje na área de tecnologia, voltado para produção de joias, então o foco dele é esse desenvolvimento. Então a modelagem 3D, ela possibilita muitas coisas, a impressão 3D, a fundição direta. Então hoje a gente tem um processo que ele não precisa de molde, não precisa tirar o molde, você já imprime a peça e ela vai diretamente para o tubo. Então o fato de não ter molde possibilita mais inovação no design. Eu não entendi, imprime a peça em ouro? Já existe máquina que faz isso. Aqui ainda não vi nenhuma máquina, mas imprime já a peça em que... É que assim, o processo antes a gente fazia uma peça, matriz, isso. Em prata, na mão, né? O modelista joalheiro fazia aquilo manualmente, e ele tirava um molde, e a partir desse molde ele reproduzia em série. Perfeito. Que é um molde de silicone e você faz que ali... é muito usado até hoje. Isso. Nesse novo processo, a gente imprime as peças na impressora 3D e ela já vai direto pro tubo de fundição. Então você não precisa fazer o molde. Aí você consegue fazer peças únicas. Únicas, e você consegue fazer peças mais detalhadas, que não sairiam no molde. Entendi. Entendeu? Porque o processo de molde ele é limitado ali por várias questões de espessura. Isso daí também foi uma coisa que mudou muito, possibilitou muitas coisas, porque o fato de não ter o molde, você consegue deixar uma peça mais leve, com a chapa mais fina. Então isso ajudou muito a indústria joalheira de trazer peças com mais volumes e menos peso. Rafa, a Thelma trouxe insights muito importantes para o nosso podcast, né? É uma pena que o tempo passa rápido, a gente não consegue explorar todo o conteúdo potencial dela aqui para o nosso podcast,
mas eu quero deixar o espaço aberto para que a gente possa se encontrar em um outro momento, de repente na FENINGE, a segunda FENINGE, a próxima edição. Será um prazer. E falar das novidades do setor, falar do resultado que foi a sua participação no nosso podcast, que eu acho que vai dar uma audiência muito boa para o nosso podcast. Muito obrigada. Esse conteúdo que você passou para a gente é um conteúdo que a gente falou no começo. A gente queria ter alguém dessa área de design falando para incentivar as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem conhecer, querem de repente virar uma designer como você também, né? Porque o Brasil precisa de profissionais, precisa interiorizar essa profissão, não é, Rafaela? Então as pessoas que querem ser designer têm que vir fazer curso em São Paulo, no Rio. Atualmente, pelo jeito, sim, né? Não, olha, eu vou dizer assim, hoje eu trabalho com muitos clientes que eu nem conheço pessoalmente. Eu digo mas para desenvolver a peça com você. Mas eu quero se tornar profissional. Sim. Você dá curso online? Sim, eu tenho um curso online gravado, que inclusive eu posso Ela está entregando ouro no final do podcast. Sim, vamos lá. Eu posso deixar até aqui um cupom de desconto para quem está ouvindo o podcast, né, que tiver interesse em fazer o curso. A gente está com um cupom aqui da FENINGE. Existem muitos cursos online também, né, de desenho de joias. Então, um bom caminho para a pessoa começar é fazendo um curso online, porque às vezes assim, a pessoa que mora fora de São Paulo, às vezes vir para cá, né, não é tão simples. Então, começar por um curso online é legal para ela ter a vivência, né? Ver se é um caminho que ela vai se acertar, né? Eu acho que é uma possibilidade, assim, começar pelo online. E para os joalheiros lá de Peixoto de Azevedo, eu falo Peixoto que é a cidade do Disney. Ela usa minha cidade como referência para tudo. E é referência. Sim, né? Na mineração é referência. Sim. É capital do ouro do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Para as pessoas os joalheiros que querem contratar o seu serviço, criar uma coleção exclusiva com a Tânia, com a Thelma, como é que faz? Bom, a gente tem o nosso Instagram, o Estúdio Lume. Eu não sei qual os contatos. O meu Instagram é @thelmacostafanucci. O meu Instagram do Estúdio Lume é @Estúdio Lume. É só entrar em contato com a gente. A gente sempre faz uma reunião, né, para entender a necessidade. Como eu falei, é totalmente personalizado. Então, eu não tenho uma tabela de preço, não tenho. É um trabalho muito consultivo, muito próximo do cliente. Costumo dizer que a gente desenha a 4 mãos, né? É uma troca muito grande, assim, para a gente chegar numa coleção. Então, a gente oferece desde a criação até a modelagem, prototipagem. Tem muitos clientes que eu atendo fora de São Paulo, fora do Brasil. Então, uma profissão que a gente consegue, né? Porque como eu envio um arquivo 3D e aí ele desenvolve por lá. Então, isso funciona muito bem, assim, à distância, né? Quando não existe a possibilidade de estar próximo. Eu acho que é uma profissão que você consegue abranger o mundo. Se você tiver talento e tiver essa visão, você consegue ter clientes no mundo inteiro. Thelma, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso podcast. E a gente, para dar o desconto, Rafa, para quem está assistindo o nosso podcast, a gente vai gerar um código. Sim. E vai colocar esse código lá na transcrição do nosso podcast, no nosso podcast. Sim. Aí a pessoa depois vai conseguir entrar lá na página do curso e ter acesso ao curso e ter o desconto. Beleza? Sem dúvida. Maravilhoso. Olha, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada no dia que nós nos conhecemos, né? Eu falei, ela tem conhecimento para passar. O trabalho de vocês também é muito legal. Eu acho que esse formato de comunicação, né, é muito gostoso, assim, para a nossa rotina, o podcast virar algo assim fácil da gente. Fácil, é uma comunicação informal. Fácil, gostoso, bate-papo, né? Você vai ouvindo ali, é muito legal. Que bom que vocês trouxeram isso para a joalheria. A gente fica muito feliz de ter você aqui, de ter recebido esse conteúdo muito interessante. E obrigado a você que acompanhou a gente até agora aqui no nosso podcast. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, curta e compartilhe para que ele chegue a mais pessoas. Antes da gente encerrar, temos aqui um presente do IBGMcast, juntamente com o podcast Mineral da FENINGE, para você levar como lembrança do nosso podcast, um mimo que a gente adorei as cores. Legal, um mimo que a gente gostaria depois de ver no seu Instagram. Com certeza. Posta lá, põe no escritório lá e faz a foto. Você sabe o que eu gosto de fazer com caneca? Botar lápis de cor. Essa já virou mais uma. Tá linda essa. Poxa, muito obrigada. A gente agradece. Adorei. Muito obrigada. É isso aí, gente. Obrigada. Até o próximo podcast Mineral, porque aqui a gente fala de mineração, sabe por quê?
Porque mineração é essencial. Exatamente. Obrigada. Podcast Mineral. Apoio Instituto Somos do Minério. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá.